Nós estamos vivendo um tempo de luta, de dificuldade, um tempo de tormenta, um tempo de tempestade. Não só nós, o mundo todo, com esta pandemia. E eu quero hoje trazer uma palavra para o teu coração. Algo que aconteceu com Paulo. E eu quero que você leia comigo e acompanhe comigo na palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia, Atos capítulo 27, versículo 1. Depois nós vamos ler o 14 e o 15. Mas nós vamos perceber, e nós vamos entrar aqui nessa história, onde Paulo vai passar um momento muito difícil da vida dele. Paulo era um homem de Deus, pregava a palavra de Deus, mas Paulo vai passar um momento agora muito difícil. E olha o que o texto diz: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Segura a tua Bíblia aberta. Paulo, ele estava indo para Roma. Paulo ia para Roma. E aqui diz que ele e alguns presos. Então, Paulo estava indo na condição de preso. Paulo estava preso, sendo levado para Roma, para a Itália. Mas Paulo, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha um plano na vida de Paulo. Deus havia dito, Deus tinha dado uma promessa para Paulo. Acho que é Atos 23, 11. Deus fala para Paulo que ele iria pregar o evangelho em Roma, que ele ia levar a palavra de Deus para Roma. Roma naquela época era uma das cidades mais influentes, mais fortes. E Deus falou: olha, você vai pregar lá. Deus não disse as condições que ele chegaria lá, mas Deus disse: você vai pregar em Roma. Você vai pregar aos romanos. Deus deu uma promessa para ele. E agora Paulo está indo a Roma, mas não está indo num iate, não está indo num cruzeiro. No barco onde Paulo estava, não tinha uma pessoa abanando ele, trazendo fruta para ele. Paulo está indo para Roma, preso, numa situação muito ruim. Paulo está indo ao propósito dele, não como ele gostaria talvez. Porque quando nós falamos de propósito, e eu quero falar hoje sobre propósito, sobre esse propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós imaginamos: se fosse nós hoje, Deus falou que eu vou pregar em Roma, lá na Itália. Eu já penso avião, televisãozinha lá no avião, eles servindo as coisas primeira classe. Quando você chega, a pessoa já te esperando lá, falando: seja bem-vindo, chegou aqui o pastor Ricardo, chegou o pastor tal, chegou, e eles te recebendo. Mas Paulo estava indo, não era nessa situação. Paulo estava indo preso, para ser julgado em Roma. Ele ia ser julgado em Roma. Versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento.
Assim, cessamos a manobra e ficamos à deriva. Pode fechar a sua Bíblia. Qualquer coisa nós vamos acompanhando aqui agora na projeção. Mas eu quero dizer para você que Paulo passou por adversidades. Paulo passa por adversidades, mas ele não desistiu. E eu quero começar dizendo isso para você hoje: não desista. Não desista. Diga comigo assim: eu não vou desistir. Diga mais forte, bate no teu peito e fala: eu não vou desistir. Paulo não desistiu. Porque, irmãos, aprenda uma coisa: Deus usa as circunstâncias para mostrar a glória dele. A situação que Paulo estava vivendo não era tranquila. Ele estava indo para ser julgado como prisioneiro, para passar por um juízo. Deus tinha dado uma promessa que ele ia pregar em Roma e que ele ia frutificar em Roma, que ele ia dar muitos frutos, que seria um tempo de frutificação. E tão verdade isso, que o Evangelho, por causa dessas pregações de Paulo, o Evangelho chegou para mim e para você hoje. Porque Paulo decidiu não desistir. Paulo tomou uma decisão de não desistir. Então Paulo, ele sem desistir, sem falar, tá difícil as coisas, ele continuou e pregou o Evangelho e chegou para mim e para você. Mas as circunstâncias que ele estava vivendo agora eram contrárias. Ele estava preso, e aí estava num barco, sendo levado, e no meio do caminho começa a vir uma tempestade, uma tormenta, uma tempestade muito forte sobre a vida dele. Começou as ondas a baterem no barco, aquele vento muito forte. E eu quero perguntar: quem já passou por uma tempestade na vida? Levanta a mão aí. Levanta uma mão aí. Quem já passou por uma tempestade? Quem já passou por 2 tempestades? Levanta a mão. Quem já passou por muitas tempestades? Levanta a mão e pé e dá um glória a Deus aí. Mas você venceu e você está aqui hoje, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Então Paulo começa a vir a tempestade. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender: entender o que é percepção e realidade. Muitas vezes nós ficamos olhando as circunstâncias e pensamos que Deus se esqueceu de nós. Olhamos as circunstâncias e esquecemos das promessas que Deus tem para nós. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa a circunstância, a tempestade que venha. O mundo está passando sim por uma tempestade, infelizmente. Uma tormenta, um momento difícil nós estamos passando, o mundo todo. Só que nesse texto ele fala assim: olha, quando começou a vir o vento, começou as ondas, e esse vento muito forte, nós não conseguimos mais controlar o barco, e o barco ficou à deriva. Nós perdemos o controle, e nós não tínhamos mais o controle do barco. E tem momentos na nossa vida que é assim. Você já passou, eu acredito que você já passou, eu já passei dias, meses ou anos, que você tem tudo sob controle. O controle financeiro, você está tranquilo, sua família está tranquila, o seu trabalho está tranquilo, está tudo tranquilo. Você só vai navegando naquele mar calmo e você fala: não, está tranquilo. Mas eu acredito, eu já passei por isso. Aquele momento em que o seu barco fica à deriva, quem já passou, diga amém.
Você fala assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, estou perdido. Eu não consigo mais fazer nada. Eu não sei, não vejo mais uma saída. Meu barco está sendo jogado de um lado para o outro. Eu não consigo mais controlar. Eu não tenho mais esse controle sobre o barco. Não sou eu mais quem governa, pastor. Eu não sei mais o que fazer. E tem momentos na nossa vida que é assim, que nós olhamos e não temos mais solução. Olhamos para o nosso barco e nosso barco sim está à deriva. E aquele vento, o texto diz que o vento ele soprava e ele empurrava o barco para o lado que ele queria. Talvez nessa noite o teu coração esteja assim, você falando: pastor, eu não sei para onde eu estou à deriva, estou sendo jogado para lá e para cá. Mas eu quero dizer algo para você. Mesmo esse vento forte que está batendo em você, levando o teu barco de um lado para o outro, existe um homem que é o Senhor dos ventos, que é o Senhor dos mares, que é o Senhor da terra, que é o Senhor de todas as coisas. Ele quem controla o vento, é Ele quem controla o mar. Tem momentos que você tem que deixar na mão de Deus mesmo, para que Ele mostre a glória dEle para você. Tem momentos que não é você que vai dirigir mais seu barco, mas é Deus que vai dirigir. Vai pilotar o teu barco, vai mostrar onde você deve ou não deve ir. É esse Deus, o Senhor dos ventos, que vai soprar e vai levar o teu barco. Se nós olharmos para a situação que nós vivemos hoje, desta pandemia, existem muitas especulações. Depois da pandemia vai ser assim, depois da pandemia vai ser do outro jeito, e muitas especulações. Tantas pessoas vão morrer, tantas não vão, vai fazer isso, vai voltar à escola, não vai voltar à escola, existem muitas especulações, mas a verdade é que nós estamos à deriva, é ou não é? Ninguém sabe o que vai acontecer após a pandemia mesmo. Nós estamos sendo jogados de um lado para o outro, irmão. Não tem ninguém que dê a certeza: olha, após a pandemia vai ser assim. Não tem. Aí você fala: pastor, mas você está falando isso, vai me desanimar. Não, eu estou dizendo isso para você entender. Nós estamos passando por essa tempestade, mas o Senhor dos ventos, o Senhor dos mares, o Senhor dos céus e da terra, Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando da tua vida. Pode vir a tempestade, Ele não vai deixar você fora, não vai te abandonar, Ele não vai te abandonar. Ele não vai sair fora do barco e te deixar sozinho. Pelo contrário, Ele está com você no meio da tempestade, porque Ele também é o Senhor da tempestade. Ele é o Senhor que controla a natureza. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele. Todo o poder, toda a autoridade. Então essa luta, essa tempestade que você está passando, eu quero dizer para você: Deus tem um propósito na tua vida. Então Ele vai te guardar nesse momento. Deus vai guardar a tua vida. Paulo estava vindo nessa tempestade. Paulo estava vindo nessa tempestade. E eu quero que você entenda muito bem isso. Toda grande tempestade que vem contra a nossa vida, que o inimigo levanta contra a tua vida, e são grandes tempestades. E talvez você fale: pastor, mas você não sabe o tamanho da onda que está vindo sobre mim, o vento que está vindo sobre mim. Pastor, você não sabe a força que está batendo em mim. Eu quero dizer para você: toda grande tempestade que vem contra a tua vida, ela cessa. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito maior do que a tempestade na tua vida. O propósito de Deus é maior do que essa tempestade que está passando. Toda vez que o inimigo, que o diabo percebe que os céus começam a se mover em favor de alguém, de algo, numa cidade, numa igreja ou para uma pessoa, ele começa a ver a movimentação espiritual. Existe uma guerra muito grande, os pastores que estão aqui sabem disso.
E eu ainda comentei com eles algumas coisas que falei, com a pastora Patrícia, sobre isso. Falei, nós precisamos de oração, porque toda vez que os céus começam a se abrir sobre um lugar, o inimigo quer trazer uma tempestade para fazer você pular fora do barco, para que você desista, para que você fale, não, para mim acabou. Imagina Paulo preso, aquele navio balançando, eles percebendo que ia destruir tudo. 14 dias sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas. 14 dias sendo jogado à deriva. Para onde estamos indo? Talvez essa quarentena a gente pense, para onde nós estamos indo? Eu quero dizer para você, Deus continua cuidando de você e sabe para onde nós estamos indo. Deus não tirou os olhos de você. Quem tem guiado você no meio da tempestade? Quem tem guiado você no meio da tormenta? O que te guia nesse momento? O que te guia é o teu passado ou o teu futuro? Porque tem pessoas que vivem só no passado. Mas há 30 anos era assim, há 40 anos era assim, há 20 anos era assim, há não sei quanto tempo era assim. E fica só olhando para trás. Eu quero dizer para você, não viva olhando para o passado. O passado você tem que olhar, você não pode se esquecer, você tem que ter referência. O teu passado serve de referência. É igual quando você dirige um carro. Quando você dirige um carro, você olha no retrovisor, sim ou não? Sim ou não? Eu ia perguntar se os motoboy olham no retrovisor, mas não vou perguntar para não criar polêmica, né? Mas quem está dirigindo tem que olhar no retrovisor, não é assim? Você olha no retrovisor, porque o retrovisor te serve de referência. Você tem que olhar no retrovisor, porque ele te serve de referência. Mas se você ficar só olhando para o retrovisor, o que acontece? Se você ficar só olhando no retrovisor e acelerar o seu carro, o que acontece? Você vai bater. A única certeza que você tem é que você vai bater o seu carro, porque você está olhando para trás e não para frente. E esse é o problema de muitas pessoas que ficam olhando só para o passado, e estão preocupados só com o passado. Mas 30 anos era atrás. Mas eu tinha um emprego assim, eu tinha um relacionamento assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha isso, e está olhando só para o passado, e não consegue viver o novo de Deus, não consegue olhar para o propósito, não consegue olhar para o futuro, porque fica olhando para o passado. Chegou o momento de você olhar para frente, olhar para o futuro. Deixa as coisas velhas para trás e olhe para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Por que você está sendo guiado? Por pessoas cristãs ou não cristãs? Eu fui com a pastora no oftalmologista. Fui levar a pastora no oftalmologista. E enquanto nós estávamos esperando, estava passando um jornal, um telejornal. Eu não assisto muito TV aberta, então eu não assisto muito jornal assim de TV aberta. Mas estava passando o jornal, eu acredito que eu assisti uma meia hora de jornal. E nesses 30 minutos, eu só vi desgraça. É isso que aconteceu de ruim, isso. E só notícias ruins. Só coisas ruins. E eu fiquei chocado, porque eu não estou acostumado a assistir. Eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus, só notícias ruins. De repente,
Eles os apresentadores falam: o Brasil ganhou um prêmio de tecnologia, e alguns programadores fizeram um programa assim, mostrou uma reportagem, um minuto de reportagem, acredito que deve ter dado isso, ou menos, e o Brasil foi eleito, não sei o que, a universidade ganhou, e voltou para eles, apareceu a reportagem, voltou para eles, e ele falou: boa noite. Na hora que começou a notícia boa, eu falei: nossa, vai começar a notícia boa. Ele falou: boa noite, e acabou o telejornal. Tem pessoas que são guiadas só por notícias ruins, vive só de notícias ruins, só de coisas ruins. Agora tem pessoas que são guiadas pela palavra de Deus, por homens e mulheres de fé, cheios de esperança, que estão dizendo: Deus tem um propósito em todas as coisas, Ele continua sendo o Senhor dos ventos, Ele continua sendo o Senhor dos mares, o Senhor desta terra, o Senhor de todas as coisas, e Ele está com você nesta luta, Ele está com você nesta tempestade, Ele não te abandonou. Então quem você quer ouvir? Quem está te guiando? As pessoas que estão dizendo: vamos pular fora do barco, nós vamos morrer. Paulo, continuando o texto, ele diz assim: olha, o barco nós vamos naufragar, mas solta os botes salva-vida, porque aqueles que ficarem dentro do barco, todos serão salvos. Mas você fala: pastor, mas ele está falando que o barco vai arrebentar, que o barco vai naufragar, mas quem ficar vai ser salvo? Se você voltar um pouquinho, acho que é no versículo 10, no próprio capítulo 27, você vai ver Paulo, isso bem antes do que nós lemos, bem antes da tempestade, Paulo falando assim: olha, o barco, nós vamos ter problema, o barco vai naufragar, nós vamos perder as mercadorias, e nós vamos perder os homens. Agora, depois de um tempo, depois de 14 dias, ele fala: olha, o barco vai naufragar sim, mas ninguém vai morrer. Aí você fala: pastor, o que mudou? O que mudou nesse tempo? Se a tempestade é a mesma, ou ele sabia dessa tempestade, já previa essa tempestade, sabia o que poderia acontecer, o que mudou? Se ia morrer os homens, e agora não vai morrer os homens. O que mudou? Nesse meio tempo, entre esses versículos, ou esse tempo, Paulo ouviu a voz de Deus. No meio da tempestade, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te encorajar a ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu quero te encorajar a ouvir a voz de Deus e orar e falar: Deus, me ajuda nessa tempestade. E aí Deus falou: olha, o barco vai estourar, mas quem fica no barco, quem estiver junto, quem estiver abraçado, quem estiver aqui confiando na minha palavra, não vai se perder, não vai morrer. Quem estiver ouvindo o que eu estou dizendo, quem não pular fora do barco, vai sobreviver. Foi isso que mudou. Ele ouviu a voz de Deus. E o que pode mudar a sua vida no meio dessa crise, dessa tempestade, é ouvir a voz de Deus. Quem tem te guiado? Os problemas ou as promessas? Tem pessoas que olham para a circunstância e esquecem da promessa. Se você falar para mim: pastor, eu ainda não conheço as promessas de Deus para a minha vida, te convido a ler a Bíblia, ali já tem um monte de promessa. Te convido a participar dos nossos cultos, e você vai ouvir a palavra de Deus e as promessas de Deus para a tua vida, para que você possa ser cheio de esperança, de fé, de amor. O que tem te guiado são os pesadelos ou os sonhos, a carne ou o espírito?
O que tem guiado você? Você tem sido guiado pelas buscas no Google? Ou você tem sido guiado por buscar a Deus? Você tem que decidir, no meio da tormenta, quem vai te guiar. Se o seu barco está à deriva, se você está passando uma tempestade, decida por Ele, decida por Jesus, decida por Ele. Eu quero que você coloque a mão sobre a tua cabeça, e eu quero declarar algo profético sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida que a tua casa, os teus filhos jamais serão guiados pelo passado, jamais serão guiados pelo fracasso, mas serão guiados pelo Espírito Santo. A tua vida será guiada pelo Espírito Santo. Você vai ser guiado por Deus em meio à tempestade, e se você crê nisso, aplauda o Senhor. A tua casa vai ser guiada por Deus. Não vai ser pelos fracassos, pelo passado, pelas dores, pelos problemas. A sua casa vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eles ainda estavam muito longe do propósito. Eles estavam distante. Mas Paulo aprendeu a confiar em Deus. No meio daquela tempestade, onde poderiam pular fora do barco, e tem muita gente assim, que começa a desistir, só porque as circunstâncias são contrárias. Mas Deus não falou com ela, não falou, Deus não mandou ainda Paulo pular do barco. Enquanto Deus não falou nada, Paulo continuava ali. Quando Deus falou, continua no barco, porque eu vou te salvar, Paulo confiou no Senhor. E você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa confiar naquilo que nós estamos dizendo para você, o que a Bíblia diz para você. Talvez você perdeu o teu rumo, talvez você perdeu o direcionamento, por causa de coisas que disseram para você, por causa do teu passado, por causa de sonhos que foram perdidos, por causa da tua fé que foi perdida, por causa da tua vida financeira que foi perdida, por causa do seu ministério, da sua integridade. Você não cresce mais, você não multiplica mais. E acha que Deus esqueceu do propósito na tua vida. Por causa dessas coisas que acontecem, a pessoa fala: Deus se esqueceu de mim, Deus não tem mais propósito na minha vida. Irmãos, Deus, Ele não se guia pelas circunstâncias que estão acontecendo na tua vida. Deus não se guia por causa de uma tempestade que veio sobre a tua vida, por causa do teu passado. Ele tem um propósito, e Ele vai te levar a esse propósito, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, Ele tem um propósito. O inimigo pode se levantar, pessoas podem se levantar, mas aquilo que Deus preparou para a tua vida, Ele vai cumprir. Por isso não desista, não desista, não pule fora do barco, continue confiante, porque Deus vai te abençoar. Não pense porque seu barco está na deriva, que Deus se esqueceu, não. Depois você pode ler o capítulo 27 todo e você vai entender bem a história. Mas o barco, chega um momento, bate o barco e começa a destruir o barco. E o barco começa a afundar assim. Deixa eu ver aqui, eram 257, 56, quase acertei. 276, quase que eu acertei. 276 pessoas estavam no barco. E Paulo falou: olha, pode soltar os barcos salva-vida, joga fora. E ninguém vai de barco salva-vida não, joga fora. Aí você fala: pastor, Paulo é maluco. Não, Paulo queria mostrar para eles
nós não temos plano B, nós só temos plano A. E o nosso plano A é Deus. Se eu confio no Senhor, eu só tenho um plano, que se chama Deus. E Paulo manda soltar os barcos, o salva-vidas, e aí, enfim, quebra todos os barcos. E uns foram grudando lá nas madeiras, nos destroços do barco, outro foi nadando, e eles foram nadando e chegaram até a praia. E sabe quantos morreram? Ninguém morreu. Não se perdeu ninguém. As 276 pessoas chegaram na praia. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você não pular fora do barco, se você não desistir, se você continuar unido com o seu pastor, com a tua igreja, continuar unido com o teu irmão, com a tua família, mesmo num tempo mais difícil, Deus está dizendo para você: ninguém vai se perder, ninguém vai se perder, eu cuidarei de vocês. Deixa Deus cuidar de você. Não pula fora do barco, não. Não é porque a tempestade está vindo que Deus esqueceu daquilo que Ele tem para a tua vida. Não é por causa de uma tempestade que Deus te abandonou. Deus continua cuidando de você. Você tem promessa para a tua vida. E por fim, tem muitas pessoas, o barco quebrou, e eles foram para a ilha. E um outro dia eu posso pregar sobre eles quando chegaram na ilha, que é o capítulo 28. Quando eles chegam na ilha. Mas tem pessoas, só para me encerrar a história, Deus abençoou eles na ilha. Deus cuidou deles na ilha. Houve milagres lá na ilha com aquele povo que morava lá. Paulo já pôde pregar e mostrar o poder de Deus naquela ilha. E não apenas isso, eles ganharam um barco novo para ir para a Itália. Eles chegam lá. Quando Paulo chega lá para ser julgado, sabe o que dizem para Paulo? Não há nada aqui para ser julgado, não há nada para te condenar. Sabe por quê? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a tua condenação, Jesus já levou na cruz. Mas Paulo não tinha nada para ser julgado. E lá ele pôde pregar e frutificar. E foi um dos melhores tempos dele pregando e o evangelho se espalhando até chegar em mim e você. Até chegar em nós hoje. Porque Paulo decidiu não desistir. Quando quebrou o barco, Paulo deixou isso para trás. Mas tem pessoas que ficam orando para Deus consertar o barco quebrado. Tem pessoas que ficam: ai Deus, conserta aquilo que está quebrado, aquele barco que afundou. Deus está dizendo: eu tenho algo novo para você. Eu tenho grandes coisas para você. Eu tenho algo preparado para você. Você ainda não entendeu. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu tenho algo novo para você. Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero orar por você e te encher de fé nesta noite. Te encher de fé, para que você possa entender. Nessa tempestade, Deus continua cuidando da tua casa. Nessa tempestade, Deus continua cuidando da tua vida financeira. Nessa tempestade, Deus continua cuidando da tua vida sentimental. Deus continua cuidando do teu ministério. Deus continua cuidando da tua vida espiritual. Deus continua ao teu lado. Ele não te abandonou. Então não pula fora do barco, não. Não corra. Continue confiando no Senhor.
Deixa Ele te guiar. Se você parou de orar, volta a orar. Se você falou, pastor, mas eu estou me esfriando, não estou orando tanto, pastor. Chegou o momento de você ouvir a voz de Deus. O teu passado, deixe para trás. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Não fique preocupado com as coisas que já passaram, com os barcos que afundaram. Não fique chorando pelo barco que já afundou. Saiba que Deus tem coisas novas para você, tem coisas grandes para você. Mas se for preciso restaurar aquele barco que afundou, Deus irá fazer. Mas para de chorar, porque se for vontade de Deus, Ele vai restaurar esse barco. Se não for, Ele vai te dar um barco novo. Mas você precisa confiar em Deus. É confiar em Deus. Mesmo que você esteja à deriva, mesmo que esteja as lutas, mesmo que esteja as tempestades, lembre-se, Ele é o Senhor dos ventos, Ele é o Senhor dos mares, Ele é o Senhor desta terra, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Confia, fecha os teus olhos, confia no Senhor.